coração. E agora o tema está na página 11. Verifique aí, por favor. Se puder dar mais um pouco de som para não esforçar mais. Página 11 do material que você tem aí. Vamos sair um pouco da esfera do obreiro cuidando dos seus relacionamentos pessoais com a família e vamos trazê-lo para o meio do povo de Deus. Desde ontem até hoje à tarde, meditamos o obreiro na sua vida privada, na sua vida pessoal. Abordamos temas aqui um pouco espinhosos, como vocês viram, quem está acompanhando desde ontem, temas que não costumam ser abordados, como a vida sexual do obreiro, a vida matrimonial, familiar. Agora vamos para dentro da igreja, o obreiro no meio do povo de Deus. Página 11. Eu trago aí, dentro do tema que me veio ao coração, tem cuidado de ti mesmo, o obreiro cuidando de si mesmo para servir como exemplo digno de ser imitado pelo rebanho. Já de saída eu digo que não é fácil. O obreiro cuidar de si mesmo para que ele sirva de fonte de inspiração e até de imitação pelas ovelhas. Até porque, amados, às ovelhas é dada a ordem para que ela imite seus pastores. Carta aos Hebreus, capítulo 13, abra a Bíblia, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Lembrai-vos, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais, que aqui tem? Imitai. É mandamento. O verbo aqui está no imperativo. Atentando para a sua maneira de viver. Eu não sei se para vocês, obreiras do Senhor, concordariam comigo que, para mim, a parte mais difícil do ministério é servir de exemplo para as ovelhas. Para mim, a parte mais fácil do ministério, sabe qual é? Para mim? Pregar a palavra. Essa para mim é a mais fácil. Por que é a mais fácil? Primeiro, a palavra é de Deus. O povo é de Deus. A inspiração é do Espírito. Coisa fácil. Agora, servir de exemplo para as ovelhas. Com o mandamento bíblico para que elas atentem para a sua maneira de viver. Ou seja, todo obreiro ele tem que se convencer que ele é uma vitrine. Numa loja bem organizada, ela atrai o cliente através do que está a vitrine. E todo mundo acha-se no direito de opinar quanto à vitrine. Pode ver, parece, que vitrine linda, está bem arrumada, está bem organizada, mas também se estiver desarrumada, que coisa horrível. E pela vitrine você faz uma ideia do que seja a loja lá dentro. Quando a Bíblia diz ao crente, atentem para a vida, para a maneira de viver de seus pastores.
irmãos, coloca nas nossas costas de obreiros e obreiras uma responsabilidade tão pesada, mas tão pesada, porque a sua vida, a minha vida, passa a ser objeto de observação. Todo imitador é um bom observador, sim ou não, irmão? Só imita bem quem observa bem. E observar não é só olhar. Quando o Senhor disse ao diabo, tens tu observado o meu servo Jó? Por quê? A observação exige que quem observa pare e atente nos mínimos detalhes. Quem olha não observa detalhe. Agora, quem observa descobre os detalhes. E agora a palavra de Deus diz ao crente: observem a maneira de viver do seu pastor. Preste atenção. Fique bem atento como é que ele procede, como é a vida dele, como é a conduta dele. E depois de você observar, procure imitar a fé deles. É aqui, amados, que eu digo, é a parte mais difícil do ministério. Mais pesado, é o preço mais caro. Agora veja o que é que Paulo diz ao seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Agora o obreiro está dentro da igreja. O obreiro agora está no seu ministério, no meio das ovelhas. 1 Timóteo capítulo 4. Uma palavra tão conhecida do apóstolo ao seu discípulo Timóteo. Versículo 12. Como é que ele diz aí? 4 e 12 da 1 Timóteo. Ninguém, leia comigo, vamos lá? Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos infiéis. Você passou por cima do que eu falei, você leu errado. Mas ser o exemplo dos infiéis. Como? Dos fiéis. O pastor Israel, pregando aqui, disse: nós não precisamos em nosso meio de obreiros que envergonham. Ele não ensinou desde ontem aqui isso? Irmãos, é triste, mas é verdade, mas eu lutei e luto para não concordar com o que ele disse. Mas eu tenho que me render e concordar. Que, infelizmente, o ministério está com pessoas que são verdadeiras vergonhas para o ministério. Está no ministério, está no meio do povo de Deus, mas é exemplo de infiéis para os fiéis. E Paulo diz, ser o exemplo dos fiéis, a primeira coisa, qual é o exemplo em quê? Na palavra. Ou seja, o obreiro vivendo no meio das ovelhas do Senhor, ele tem que ser exemplo na palavra. Que palavra? Na eloquência, na ministração, na explanação da palavra de Deus? Não. É na palavra, naquilo que ele acerta, naquilo que ele determina, naquilo que ele fala. O povo tem que descobrir que ele é um exemplo naquilo que fala, naquilo que diz. E me veio ao coração um exemplo de um homem de Deus. Homem de Deus, que é um exemplo dos fiéis na palavra. Abra a Bíblia em 1 de Samuel. 1 de Samuel. Capítulo 9.
ser o exemplo dos fiéis na palavra. 1 Samuel capítulo 9. Abriu a Bíblia? 1 Samuel 9. Vamos ler juntos, me acompanhando, o versículo 6. Porém, ele lhe disse, eis, todos juntos, vamos lá? Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, assim infalivelmente acontece. De quem era falado aqui? Quem era o personagem aí? Profeta Samuel. Saul tinha ido atrás das jumentas de seu pai. Na verdade, foi uma maneira como Deus criou para que Saul chegasse ao encontro do homem de Deus para ser ungido rei. Essas coisas que Deus, às vezes, como diz o incrédulo diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Ele saiu para procurar jumentas, não achou as jumentas, já queria desistir das jumentas. Ele diz, vamos para casa, porque meu pai já deve estar preocupado com a gente e não com as jumentas. Aí o moço que estava com ele disse, há nesta cidade um homem de Deus. E eu acho lindo quando ele acrescenta, homem honrado é. Não era Samuel dizendo de si mesmo. Tem muita gente aí se autoproclamando homem de Deus. Eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus. Quem deve dar testemunho se é ou não é homem de Deus não é o próprio, é quem convive com ele. Eu nunca vou dizer o contrário, que eu não sou homem de Deus. Falando de mim mesmo, porque ninguém costuma atacar a si mesmo. Agora, quando o obreiro como Samuel estava em casa, estava na sua cidade, e alguém dizia, nesta cidade tem um homem de Deus. Homem honrado é. Em que era que Samuel era honrado? Na palavra. Tudo quanto ele diz, assim sucede infalivelmente. E deixa-me dizer uma coisa, só para lhe lembrar. Samuel foi colocado no meio do ministério por causa da fidelidade de sua mãe. O ministério no meio do qual Samuel foi colocado, ainda criancinha, certamente que quando Ana disse, eu vou levar o meu Samuelzinho, eu vou colocar lá no tabernáculo, junto ao sacerdote Eli, foi um voto que eu fiz a Deus. Eu acho que alguém deve ter dito, você é louca. Como é que você vai botar o seu filho, uma criança, no meio daquela patifaria lá? Como é que você vai pegar o seu único filho, seu primeiro filho, seu primogênito, e colocar no meio de uma bandalheira daquela? Ô Ana, acorda Ana. Ófine e Finés são filhos de Belial. Ana! As mulheres ficam aos bandos na porta do tabernáculo disputando qual delas vai passar a noite com os sacerdotes. O velho ali, Ana, está dormindo. Olha, passa a mão na cabeça dos meninos, eles fazem o que querem lá. Tu vai pegar o teu filho e colocar lá? Ela diz, vou, porque eu fiz um voto a Deus e Deus atendeu o que eu pedi. Vou colocar o meu filho lá. E quando Deus quis acabar com a patifaria, com a bandalheira que havia no tabernáculo, quem foi que Deus achou? Quem? Para mim é um dos maiores mistérios da Bíblia. Como é que Samuel, criança colocado no meio daquela bandalheira toda, não se contaminou? Não se envolveu? É só você pegar a Bíblia e ler o que acontecia. Qualquer escândalo que aconteça hoje numa igreja ainda é pequeno em relação ao que tinha lá no tabernáculo do Senhor. O mínimo que a Bíblia diz dos dois eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. E Ana vai e coloca Samuel lá no meio.
Samuel ficou no meio daquilo tudo, mas conseguiu uma blindagem espiritual. E agora, quem estava de fora disse: Samuel é homem honrado. Tudo quanto ele diz, assim sucede. Aí Paulo diz a Timóteo: sê o exemplo dos fiéis na palavra. Como eu disse desde ontem, me preocupo muito com os jovens obreiros que estão começando no ministério. Essa palavra que eu ministro desde ontem, certamente não alcança em nada, e louvo a Deus por isso. Obreiros antigos, já calejados, já vividos, carregados de experiência ministerial. Mas eu me preocupo com esses jovens obreiros que estão entrando numa linha que é verdadeira linha de destruição. O pastor Israel colocou isso bem colocado hoje à tarde. Tem muita gente entrando no ministério numa verdadeira situação como fosse uma farra. Não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com ninguém. E eu com tristeza digo, outro dia eu ouvi de um jovem obreiro, muito jovem. Ele virou para mim e disse: pastor, eu estou confuso. Por que, meu jovem, você está confuso? Pelo que eu tenho assistido e visto de pastores dizerem e fazerem, sinceramente, pastor, está até difícil de crer em alguma coisa. E ele me descreveu cenas que ele assistiu de um desses ministros, que não é exemplo dos fiéis. Ele assistiu, o cidadão parece que estava oprimido pelo diabo, fez um tumulto terrível por causa da venda de um produto dele, citou palavrões, palavras de baixo calão, desrespeitando o ambiente que estava. Logo depois, palavras do próprio jovem. Ele colocou uma capa de santinho, foi para o púlpito e pregou 1h30. Eu pergunto, esse jovem, para chegar no céu, vai fazer força. Que ele diz: pastor, está difícil. Crê em alguma coisa. Chega num púlpito, faz aquela coisa toda, aquela zoada toda, pula, grita, receba. O nosso irmão aqui citou-me no intervalo um exemplo de uma determinada igreja que ele foi, que o pregador citava como se fosse uma revelação, nome das pessoas que estavam ali, data de nascimento, endereço e tudo. Tinha copiado do fichário da igreja. O diabo nem precisa dar o espírito de adivinhação hoje. Nem precisa. Ele nem se dá o trabalho de fazer adivinhar. Ele vai no fichário, pega o nome, está aqui, para você saber que sou Deus que falo com você, seu nome é tal, você mora na rua tal, seu CPF é número tal. Tudo com uma finalidade de arrancar dinheiro. Esquecendo-se, irmãos, que as ovelhas do Senhor, a elas é dito pelo Senhor: imitem a fé e atentem para a maneira de viver dos seus pastores. Meus irmãos, ser o exemplo dos fiéis no trato. No trato. Isso fala do relacionamento. Naquela maneira de nós nos tratarmos. E como eu sou da velha guarda, e digo isso com muita honra, porque 21 de junho agora eu faço 59 anos de idade, e pela graça de Deus, para a alegria do meu coração,
59 anos e 9 meses dentro da casa de Deus. Porque o período de gestação eu também vinha para a casa de Deus. E até aqui me ajudou o Senhor, que com alegria eu olho para trás e disse, não tenho de que me envergonhar do que ficou para trás. Eu digo a vocês, chegando quase na casa de 60 anos dentro da casa do Senhor, está se tornando difícil o trato entre nós. O relacionamento está se tornando difícil porque basta Deus dar qualquer responsabilidade a um crente para ele ficar envaidecido, arrogante e dizendo, me respeite, eu sou pastor, me respeite, eu sou pastor. Meus irmãos, veja que alegria o exemplo do apóstolo João. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Graças a Deus que o patriarca chegou. E é uma alegria para todos nós, né? Pastor Cisino. É uma alegria tê-lo conosco. Apocalipse, capítulo 1. Abra a Bíblia. Ser o exemplo dos fiéis no trato e agora no relacionamento. Apocalipse capítulo 1, o versículo 9 diz o quê? Como é que diz aí? O escritor do livro do Apocalipse, quem foi? Quem foi o escritor? O apóstolo João. Como é que ele se identifica? Vamos ver? Vamos lá, todos juntos? Eu, João, que também sou o quê, irmãos? Vosso irmão e companheiro. Estamos perdendo esse foco no nosso relacionamento. Eu tive a honra, o prazer e a alegria quando criança, meus 8, 9, 10 anos, 11, conheci pessoalmente o missionário Daniel Berg, um dos 2 fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Se hospedava lá em casa. Conheci pessoalmente outros servos de Deus, como Samuel Nistron, como Otto Nelson, Nelis Nelson, homens com quem eu tive contato pessoal. Era impressionante a simplicidade do irmão Daniel Berg, um dos 2 fundadores dessa bênção chamada Assembleia de Deus no Brasil. Primeiro, ninguém o chamava de pastor Daniel, era irmão Daniel. Aquele sueco de quase 2 metros de altura, destoava da brasileirada toda, tudo baixinho, e ele aquele homenzarrão. Ele chegava, simples, sentava no banco, só subia para o púlpito, se alguém disse, ô Daniel, vem para cá. Vem subir, sentar. Quando se hospedava na casa de um crente, era caminha para dormir, tranquilo, sentava, comia o que colocava, não exigia nada. Eloquência zero, nunca dominou o português, falava palavra toda errada, de uma simplicidade impressionante. João, escritor do Apocalipse, podia se apresentar aí dizendo, eu, João, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, eu, João, que compartilhei da intimidade de Jesus, eu, João, que estive no Monte da Transfiguração, podia ou não podia? Simplesmente disse, eu, João, irmão vosso e companheiro nas aflições. Só isso.
Oh, irmãos, obreiros e obreiras do Senhor, apliquemos a nós a palavra de Paulo. Ser o exemplo de quê? Dos fiéis, no trato. Se eu tenho responsabilidades grandes que Deus me deu, Ele me honrou me colocando grandes responsabilidades das costas, eu tenho de que me gloriar? De quê, irmãos? Hein? De quê? Eu me pergunto, de quê? Para que eu possa ser fiel a Deus e desempenhar as funções que Ele tem me dado neste Brasil e fora dele, me custa muito caro. Esforço, dedicação, trabalho, renúncia, oração. E eu tenho que me gloriar de quê? De quê? De quê? Ah, mas o irmão é isso, o irmão é aquilo, o irmão é presidente da comissão jurídica da CGADB, o irmão é assessor da mesa. Amados, tudo isto passa. E se Deus me colocou lá, é simplesmente para eu ser fiel a Ele, e tudo o que eu faço é para a glória, honra e louvor dEle. Eu acho bonita aquela expressão lá do Apocalipse, que diz que os anciãos prostrados diante do trono jogavam para o que estava sentado no trono as coroas. Se receberam coroas é porque foram premiados. Mas o prêmio que receberam dizia assim: pertence a ti, ó Criador de todas as coisas. Oh, aleluia! Tudo é dele, tudo é para ele, nós somos dele. E eu nada mais, nada menos sou do que um irmão com mais responsabilidade do que outro. Sou um irmão. Paulo disse, eu, João, irmão e companheiro vosso. Irmão. Para mim, pessoalmente, é o melhor tratamento que nós devemos ter entre nós. Irmão. Se eu olho para o pastor, venerando o servo de Deus, pastor Cizinho, digo, irmão Cizinho, eu estou dizendo, o senhor é filho do mesmo pai que eu tenho. O senhor faz parte da mesma família que eu faço. É irmão. É irmão. E eu tenho que olhar como pastor, com mais responsabilidade que os meus irmãos, olhar para ele que não tem a responsabilidade que eu tenho e dizer, o sangue que me comprou, te comprou. Teu pai é meu pai. O céu que eu espero ir é o mesmo céu que tu vais também. Somos irmãos, somos da mesma família. Quantos podem glorificar Deus por isso? Ser o exemplo dos fiéis no trato. Agora veja os irmãos, que o obreiro ser o exemplo dos fiéis, e eu pergunto, todos concordam que é a parte mais difícil do ministério, é o obreiro ser o exemplo dos fiéis? Todos concordam com essa colocação? Que para o ministro do evangelho, para o obreiro, a parte mais difícil é ele ser o exemplo dos fiéis? Veja, se é o maior preço a ser pago, você tem que ir para a Bíblia Sagrada descobrir como eu e você, como obreiros, podemos ser o exemplo dos fiéis. Paulo, está aí na folha 11 do material. Folha 11. Eu transcrevi o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 23 ao 27. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 23 ao 27. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 9, ele fala sobre os direitos dos obreiros. Sim ou não? Ele trata do sustento dos obreiros nesse capítulo 9.
E ele dá uma interpretação teológica muito profunda quando ele diz que aquela passagem da lei de Moisés que diz: não atarás a boca do boi que debulha. Ele diz que Deus não escreveu aquilo na lei referindo-se aos bois, mas aos obreiros. Ele dá essa interpretação ao apóstolo. E ele disse: olha, é o seguinte, eu tenho direitos como obreiro. Tenho o direito de ser sustentado como os outros. Eu tenho direito de ter uma pessoa que me acompanhe nas viagens como os outros. Sim ou não? Mas ele disse aos coríntios: eu nada tirei de vós e não usei desses direitos. Com qual propósito? 1 aos Coríntios, capítulo 9. Vamos consultar a palavra. 1 aos Coríntios, capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 12, ele diz: se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo. Com qual objetivo? Para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo viu que para ser exemplo dos fiéis como ministro do Evangelho, ele disse: eu deixei de usar direitos para que esse direito não pusesse o quê? Impedimento ao Evangelho de Cristo. É aqui, amados, que reside a grande equação que envolve o obreiro do Senhor. Ele ter o direito, mas ele primeiro avaliar se aquele direito vai contribuir ou vai obstacular o Evangelho. Já que ele é ministro do Evangelho. Tudo aquilo que pode contribuir, ser um impedimento para o Evangelho, do qual ele é ministro, ele tem que abrir mão desse direito. Eu tenho direito? Tenho. Mas eu não usei do direito. Essa é a grande dificuldade que todo obreiro tem na matéria de ser exemplo dos fiéis. E ter uma conduta que as ovelhas vejam e procurem imitar a conduta do seu pastor, como mandamento. Atente para a fé deles, para a maneira deles e a fé dos quais imitai. É mandamento imitar. Com essa visão de que eu devo servir de fonte de inspiração para a ovelha que Deus me entregou, eu tenho que ter o cuidado de descobrir que mesmo usando um direito, se isso não vai ser um impedimento, um atrapalho, um obstáculo. Querem um exemplo bíblico disso ou não? Querem um exemplo bíblico para consolidar o que eu acabei de falar? Mateus capítulo 17. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 17. Um exemplo que eu acho que serve para mim e você, porque é o exemplo de Jesus. Então, se é exemplo de Jesus, vamos consultar, né, pastor Cezino? Mateus 17. Versículos 24 ao 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas. E disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Aí Jesus acrescenta: mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por
De quem Jesus falava aí? Jesus era descendente de quem, irmãos? Descendente de Davi. Quando da guerra dos filisteus com os israelitas, lá em 1 de Samuel, o decreto de Saul era o seguinte: o homem que vencer Golias casará com a filha do rei e ficará livre de pagar imposto, ele e toda a sua descendência. Não é? O decreto de Saul era esse. Jesus, filho de Davi, logo ele estava livre de pagar imposto. Mas ele havia dito: dai a César, que é de César, e a Deus, que é de Deus. E agora chegaram os cobradores de impostos. Pedro, teu mestre paga o imposto? Paga. Quando Pedro entrou, Jesus já se antecipou, disse: Pedro, quem deve tributo? Os filhos ou os estranhos? Os estranhos. Aí Jesus disse: os filhos estão livres. Sim. Mas para que não os escandalizemos, queridos obreiros e obreiras do Senhor, vamos despertar para esta realidade dos últimos dias. Tudo aquilo em nossa conduta que levar escândalo ao povo de Deus, mesmo sendo um direito, como Jesus fez, como Paulo fez, abramos mãos desse direito. Notadamente nos dias atuais, que muitos estão levando o direito do obreiro ao sustento que o obreiro tem. Paulo diz que aquele que vive do altar, vive para o altar, viva de quê? Do altar. Há que se ter cuidado, porque tudo que entra no altar não é para o obreiro. O que o povo de Deus entrega e contribui no culto é parte do culto a Deus. E dessa parte que o povo entrega para Deus, no culto a Ele, uma parte é para sustento do obreiro. Mas veja, não é tudo, é uma parte. Eu louvo a Deus pelo exemplo que meu pai e minha mãe ensinavam em casa como pastor. Muitas vezes a gente dizia: pai, mãe, a comida está fraca. De fato, meu pai, pastor da antiga Assembleia de Deus, aquele pastor antigão, que tinha um cuidado com o dinheiro, que misericórdia, que era da igreja, era sagrado. Quando a gente dizia isso, ele dizia assim: meu filho, o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós vestimos e calçamos, é o leite, é a lã, é a gordura das ovelhas do Senhor, é sagrado. E complementava dizendo: a alma farta pisa no favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Fomos ensinados em casa que o que entra na casa de Deus não é do obreiro, é de Deus. Mas como ele vive para Deus, ele tem direito de receber. Mas tenha cuidado que esse direito não seja um obstáculo, não seja um impedimento para o evangelho. Como disse, essa palavra não é para os antigos obreiros que estão na caminhada há muitos anos. Me preocupo com os que estão começando. Que estão começando numa época ruim. Numa época que se criou uma indústria de pregação, onde o objetivo é pegar dinheiro, pegar dinheiro, pegar dinheiro. Irmãos, nós fomos chamados, não é para ganhar dinheiro, não. Nós fomos chamados para ministrar o que é divino para o povo de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Uma coisa é certa: se o obreiro serve a Deus com integridade, se o obreiro ministra ao povo que o povo precisa da parte de Deus,
Deus é fiel com esse obreiro que a Bíblia diz: aos que me honram, eu honrarei, disse o Senhor. Aleluia. Você não precisa estar correndo atrás do dinheiro. O pastor Israel colocou com muita propriedade aqui que a corrida atrás do ouro, do dinheiro, tem causado tantos danos. Irmãos, em Cristo Jesus, são práticas nocivas ao povo de Deus. Quando o obreiro fica naquela febre por dinheiro, e dinheiro, eu quero dinheiro para si, eu quero para mim, me dá. Quando sobe no púlpito, quem viu aquela cena diz: está falando, ó, para mim não está dizendo nada. Está falando lá, mas ó, o que ele fala não tem valor. E agora nós entramos numa área muito espinhosa, que é o pecado do escândalo no meio do povo de Deus. É um pecado que Jesus foi duro no tratamento dele. Qual foi o tratamento que Jesus dispensou e quais as figuras de linguagem que Jesus usou quando se referiu ao pecado do escândalo? Mateus, abra a Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Jesus, ao abordar o tema escândalo, ele usou figuras de linguagem que eu já disse uma vez, vou repetir. É só figura de linguagem. Por favor, irmão, ninguém vai praticar o que Jesus disse aqui, não. Ele só usou como figura de linguagem. Versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse no mar. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o. Figura de linguagem. Pelo amor de Deus, irmão. Figura de linguagem. Por favor. Melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, por favor, irmão, figura de linguagem, arranca-o e atira-o para longe de ti. E o que é o escândalo? Que pecado é este tão terrível que Jesus tratou dessa forma? Qual o significado para escândalo? Eu coloquei aí para lhe ajudar. Aquilo que é causa ou resulta de erro ou pecado. E tem mais, isso aqui não é dicionário evangélico não, viu? Isso é Aurélio. Viu? Aurélio, que não era servo de Deus, colocou isso aqui. Escândalo. Aquilo que é causa ou resulta de erro ou pecado. Aquilo que perturba a sensibilidade pelo desprezo às convenções ou à moral vigente. Indignação provocada por um mau exemplo. Indignação causada por um mau exemplo. Aurélio, que não era servo de Deus. Eu não vou dizer que o Espírito Santo o inspirou. Isso é o conhecimento da língua que dá esse significado para escândalo. Ora, se eu sei, irmãos, que escândalo pode ser, por exemplo, uma indignação provocada por um mau exemplo, ou uma ação vergonhosa, leviana, indecente, eu, como obreiro que tenho a obrigação de ser exemplo para os fiéis, como eu devo me conduzir?
como deve ser a minha conduta no meio das ovelhas? Vocês já pensaram como é triste, muito triste, o obreiro está pregando aqui e a ovelha sentada lá diz, lá no púlpito é tão bonitinho falando, mas desce daí para ver. Desce daí. Vocês já pensaram que é o obreiro pregando, a esposa sentada, os filhos sentados, dizendo, Na igreja é uma coisa, em casa, vai lá. E o diabo é tão astuto que às vezes a esposa, conhecendo a sua conduta em casa, que é uma conduta indigna, indecente, imoral, leviana, irresponsável. Aí chega alguém para ela e faz, ô irmã, teu marido é uma bênção, irmão. Ela fala, claro. Vai em casa. Eu conheci um obreiro, já partiu para a eternidade. Toda vez que aquele irmão estava perto da hora de chegar em casa, a esposa, mãe dos filhos, dizia assim, menino, fiquem quietos que o sol vem aí. O sol. E ela sempre dizia para os filhos, olha fulano, fique quieto, está na hora do sol chegar. Aí um dia um filho mais velho, muito amigo meu, disse, mamãe, por que toda vez que papai está na hora de chegar, a senhora disse que o sol vem aí? Porque vem queimando tudo. Escândalo. Escândalo. Nós não podemos, amado, perder de vista a grande e pesada responsabilidade que cada obreiro e obreira tem na casa de Deus, de não ser motivo de escândalo para as ovelhas do Senhor. Isso sozinho e só isto já leva simplesmente ao obreiro se consumir na vigilância. Veja o que Jesus disse aos fariseus e aos obreiros da sua época. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Aí Jesus disse, ai de vós, condutores cegos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, misericórdia, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Quem disse isso, amado? Quem disse isso? Quem disse isso? Graças a Deus não foi Abiezé, foi Jesus. É triste ou não é isto? É triste. É de todos nós, obreiros e obreiras, vivermos num estado de tensão espiritual, no sentido de nunca sermos motivo para escândalo. É bem verdade que o obreiro sofre de uma dificuldade tremenda de ser o exemplo dos fiéis. É porque Deus entrega para ele 5 tipos de ovelhas nada bons. Os 5 tipos de ovelhas que Deus entrega-nos para cuidar delas não são tipos maravilhosos. Ezequiel, no capítulo 34, quais são os 5 tipos de ovelha que o Senhor disse que entrega aos pastores para cuidar? Ezequiel 34,
versículos 3 e 4. Ezequiel 34, versículos 3 e 4 dizem assim: Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha os 5 tipos que Deus entrega. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. O Senhor não nos entrega ovelhas boas para cuidar, não, é só ovelhas trabalhosas. E é no meio dessas ovelhas que o obreiro tem que ser o exemplo dos fiéis. Fraca, doente, quebrada, desgarrada e perdida. Pastor Cisino, venerando servo de Deus e demais pastores, obreiros e obreiras que aqui estão. Eu luto dia e noite, me esforço, batalho como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, para não ouvir um dia Deus dizer o que disse pelo profeta Ezequiel no mesmo capítulo 34, versículos 9 e 10. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. É triste nós deixarmos o mundo, deixarmos tudo para cuidarmos das ovelhas e o sumo pastor dizer para mim: Abiezer, eu estou contra você. É triste ou não é, obreiros? Triste ou não? Eu estou contra você. Vamos trabalhar, lutar, para Deus sempre estar agradado de nós como pastores. Para nunca ouvirmos dele dizer: eu estou contra você. Você não cuidou das minhas ovelhas como eu disse para cuidar. Você apacentou a você mesmo. E eu te coloquei como pastor, não para você se apacentar, era para apacentar as minhas ovelhas, e você não apacentou. Eu sou o dono das ovelhas, quem deu a vida por elas fui eu. E agora, como disse o pastor Israel à tarde, senta aqui, vamos acertar as contas. Eu não sei se isso compunge os vossos corações, mas eu tenho medo. E às vezes eu faço a Deus aquela oração que Moisés fez: ó Deus, não me deixe ver o meu próprio mal. Oh, lutei na minha vida para não ser pastor. Batalhei, lutei. Um dia eu cheguei na casa de meu pai, ele estava sentado à mesa, a comida posta e ele chorando. Eu não era pastor e tinha um horror a quem me dizia que eu ia ser pastor. Tinha horror, pavor. Não era batizado com o Espírito Santo e não pedia para ser batizado para não ser batizado e ser pastor. Sempre dedicado à obra do Senhor, sempre gostei de cooperar, mas só que não queria ser pastor. Meu pai dizia: meu filho, ore para Jesus lhe batizar. Eu disse: para quê? Para ser consagrado a pastor? Nem pensar. Não oro. Minha mãe disse: meu filho, lhe falta o batismo. Eu disse: quem é que batiza? Jesus. Quando ele quiser, batiza. Não pode pedir, não. Peço não. Peço não, não peço. Cheguei em casa, ele estava chorando. Eu disse: pai, o que é que o senhor tem? Ele
ficou calado. O que é que o senhor tem? O senhor está chorando. Ele não respondeu. Fui para minha mãe e disse, minha mãe, o que é que meu pai tem? Está chorando. Ah, meu filho, problema aí da igreja, problema do ministério, ele está perturbado, está chorando. Eu me irritei. Pastor Cidino, cheguei para ele e disse, pai, por que o senhor não larga esse negócio? Larga esse negócio de ser pastor. Largue ministério. O senhor entrega a igreja, deixa isso para lá, e ele calado olhando para mim e ouvindo. Largue isso tudo. Nós, seus filhos, vamos lhe ajudar o senhor a viver. O que a igreja der, o senhor vai viver o resto da sua vida. Larga esse negócio. Quando eu acabei de dar o discurso, ele olhou e disse, meu filho, se algum dia você tiver o que eu tenho, e se algum dia você sentir o que eu sinto, você vai querer largar e não vai poder largar, meu filho. 30 e poucos anos depois, eu estou nesta noite dizendo aqui que esta palavra ecoa bem forte no meu coração. Deus teve que romper toda uma resistência pessoal minha para me colocar no seu ministério. E eu sou um ministro de Deus, porque eu sinto a chamada de Deus na minha vida. Sou ministro não para me agradar. Não brincante, né? Sou ministro não porque eu não tinha uma opção de vida. Sou ministro porque o Senhor me chamou. E eu tenho consciência que Ele me chamou. E eu tenho que vigiar para não ser motivo de escândalo para as suas ovelhas. Oh, 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 irmãos e irmãs. Oh. Eu tenho enfrentado lutas e lutas ministeriais. Algumas vezes com a opção de usar a profissão que eu tenho para enfrentar certas questões ministeriais. Mas quando vem a tentação de eu usar a profissão para fazer valer o direito, eu escuto aquela palavra, se algum dia você tiver o que eu tenho, oh, aleluia, aleluia, e sentir o que eu sinto, você vai querer deixar e não vai poder deixar. Obreiros e obreiras do Senhor. Aleluia. 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 Nós não fomos chamados para agradarmos a nós mesmos. Deus não nos deu o ministério para dele nós enriquecermos, mas nos chamou para sermos exemplo para o rebanho. Oh, oh meu Deus. Tem 33 anos que meu pai morreu. Mas ainda hoje muitos irmãos e irmãs me abraçam e choram, se lembrando dele. A palavra que ouviu dele, a oração que ouviu dele, oh, está na glória do Senhor, mas o exemplo está aí, sendo ministrado a muitas vidas. Fique em pé em nome de Jesus, fique em pé. Oh, aleluia, 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 oh, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Companheiros pastores, um dia nós vamos encontrar o sumo pastor. Nós vamos nos encontrar com ele. E quando nós chegarmos diante dele, não haverá desculpas. Você pode dar desculpa para o ministério, você pode dar desculpa para quem você quiser. Mas lembre-se que o sumo pastor das ovelhas, ele sabe das intenções dos corações. Oh. Que desculpa terá
para o sumo pastor. Da maneira dura como tens tratado as ovelhas do Senhor, da maneira como tu tens te aproveitado das ovelhas do Senhor, que desculpa, que palavra tu dirás? Pedro disse, e quando aparecer o sumo pastor, oh, aleluia, aleluia, eu vou fazer uma oração por mim e por você agora. Oh, meu Deus, cada maltratamento dispensado a uma ovelha toca diretamente no dono delas. Ele não nos chamou para esfolarmos as ovelhas, mas para darmos pão, alimento, água. Oh, aleluia, aleluia. Você nunca pode dizer, as ovelhas têm que me aguentar. Vamos orar. Senhor amado, sumo pastor das ovelhas, dá-nos o temor, para que mais uma vez estejamos submissos à tua palavra. Aleluia. Aleluia. Nós não morremos pelas tuas ovelhas. Nós não derramamos sangue pelas ovelhas. Mas foste tu, lubricante névia. Subiste ao Calvário. Aleluia. E tu tens honrado a cada um de nós, entregando-nos as tuas ovelhas. Perdoa-nos pelas ofensas cometidas. Oh, meu Deus. Perdoa aquele que aqui pegou aquilo que não lhe pertencia. Tu viste, tu presenciaste. Tirou o que não era seu. Levou mais do que tinha direito. Mas eu intercedo agora a ti, Senhor, perdoa. Que ele se humilhe perante ti. Ou se quebrante perante a grandeza da tua palavra. E tem misericórdia desta vida, ó Deus. Oh, tu me dizes que estás te levantando com juízo contra esta vida. Mas como Moisés fez, intercedeu a ti por Arão, eu intercedo pelo meu companheiro de ministério. Tem misericórdia, ó Deus. Em nome de Jesus.